Bate-papo. Estamos recebendo aqui o Cristiano Lasti, gerente regional da Emater Ascar dos Vales, e também o técnico Martin Schmartenberg. E nós vamos falar sobre as doações de alimentos para os animais dos produtores rurais atingidos pela enchente aqui no Vale do Taquari. Cristiano, como vai? Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Aline. Bom dia a todo o pessoal que nos acompanha através do Grupo Independente, né? Importante estarmos aqui, importante esse espaço para nós, Emater, para todas as instituições e parcerias que estão fazendo parte dessa construção, né? Que estamos fechando 30 dias desse trabalho muito grande aí na alimentação dos animais, né? Da nossa região e outras regiões também que hoje nós que acabou entrando nesse trabalho. Bom te receber aqui, Cristiano. É sempre bom falar para a nossa audiência e falar do produtor. Martin, bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Aline. Bom dia a todos os ouvintes da Independente. Gente, vamos começar fazendo, antes de falar sobre essa entrega, esse completar de um mês, qual o cenário que a gente tem hoje? A gente falava lá na segunda, claro, falamos mais, mas eu e Moisés falávamos contigo lá no começo da segunda enchente, né? A gente seguiu vivendo a grande enchente, depois tivemos ali, na proximidade do Dia das Mães, uma outra enchente, que também foi grande, né? Guardada a proporção, foi grande. E o cenário naquele momento ainda era muito incerto, né? Nós tínhamos muitos danos, o levantamento estava acontecendo. Qual o cenário que a gente tem hoje do produtor na região? O que a gente fala, assim, hoje, essas últimas enchentes, na sequência, né? De uma semana, um intervalo de 10 dias aí, entre uma e outra, né? Acho que foi a maior catástrofe que aconteceu na história, né? Foi uma questão, a gente vê assim no andar dos dias, que nem ontem também teve em algumas propriedades que nós não tínhamos conseguido chegar ainda, né? Que ela não tinha assim uma coisa muito anormal, porque a região ela começou a ser inundada na segunda e ela começou voltar ao normal praticamente 6, 7, 8 dias depois, né? Então, nesse período, ficamos com muita água. As outras enchentes, a água subia e, no máximo, 2 dias ela descia, né? Então, o pessoal conseguia salvar muita coisa, né? Só que nessa vez, não. A área inundada foi enorme, foi monstruosa, assim, a área dos municípios afetados. Então, o estrago é muito grande, porque, dados a proporção em quantidade de água, pressão da água, força de arrasto, né, dessa água e o tempo que ficou inundado. Então muitas atividades assim dos produtores eles não conseguiram, né, voltar para salvar. Exemplo de avicultura, suinocultura, máquinas, equipamentos, né, não conseguiram. Baixou a água, vou lá resgatar, não, porque demorou muito tempo. Então acabou o prejuízo aumentou muito. Cristiano e Martin, o que foi pior nesse episódio trágico agora de abril e maio? São as localidades na encosta do morro ou as localidades próximas ao rio? Onde é que o estrago foi maior? Não, só para complementar a fala do Cristiano anteriormente, né, que ele dizia 6, 7 dias até as águas baixarem, só que no domingo, Dia das Mães, elas retornaram a subir. Então, esses 6, 7 dias viraram 14, 15, né? Não ficou só naqueles 6, 7 dias. Por isso que tem lugares que os produtores levaram mais de 20 dias até poder chegar nas suas instalações, onde inclusive tinham animais mortos, né? Dentro de pocilgas com animais mortos e bovinos também, né? Então... E esse cenário que o Moisés se refere, o que foi mais difícil para o produtor da região? Foi aonde a água chegou por conta do rio ou onde a encosta acabou caindo por conta do volume de água? A região ela é bem diversificada, né? Na questão de produção de alimentos, né? E na organização. Nós temos as áreas de várzea mais baixas, a questão das áreas de lavoura e pastagem, né? E nas encostas, os municípios menores, nós temos muitas instalações, né, de proteína. A nossa região é muito forte a produção de proteína animal. Frango, suíno, aves, ovos, leite, né? Então, essas instalações, no deslizamento, elas acabam tendo um prejuízo muito maior, porque elas acabam sendo destruídas, né?
Vamos ter um exemplo assim, um aviário, onde a água entra, calma, ela entra, ela sobe, depois ela baixa, tu tem um prejuízo enorme ali, mas tu consegue limpar e reformar o aviário. Agora, onde foi pressão de arrasto de água e o deslizamento, isso aí destruiu, né? Então é um prejuízo muito grande e a nossa preocupação é que isso não seja reconstruído, né? Então a preocupação que nós estamos vendo agora é que muitos produtores estão pensando, né? Estão analisando o que fazer, né? E alguns até vão se encaminhar para outras áreas. É aí que nos preocupa a questão da produção de alimentos, né? Qual é que é a indicação da Emater, gente? É desapropriar aquela área que gera algum tipo de risco, principalmente em relação a desmoronamento, a desabamento, ou vocês estão ainda num processo de avaliação dessas propriedades? Estas avaliações, né, não é somente a Emater, mas outras entidades envolvidas, né, porque é muito difícil ter uma resposta imediata. A gente tem acompanhado produtores que vão nos escritórios da Emater e pedem para o colega lá no município que ele desse uma solução. O que eu faço? Então fica muito difícil, né? Ele gostaria de voltar para casa com uma decisão. Eu vou fazer assim, vou fazer assado. Então a gente tem recomendado que nestas áreas onde foi destruído, setembro do ano passado, novembro do ano passado e agora, que se evite de construir novamente ali. Né? Que tente uma alternativa em outra parte da propriedade, né? Ou, quem sabe, até trocar de atividade dentro da propriedade. Passe onde era lavoura, fazer pastagem, onde tinha criações, fazer lavoura, alguma coisa assim Mas é bastante difícil, né? Claro, nós temos muitas entidades, né? Universidades. O Ministério da Agricultura esteve aí com técnicos na semana passada, visitando alguns municípios, né? Isso é uma coisa assim, nós precisamos de atitudes a curtíssimo prazo, coisa que a gente está tentando resolver, né? Vamos falar logo em seguida a questão da alimentação dos animais, coisa a médio prazo e coisa a longo prazo. Né? Não se consegue resolver uma catástrofe dessa em questão de um mês, 3 meses, meio ano, né? É uma coisa bastante complicada. Quem faz essa avaliação é o geólogo? Tem tem um grupo muito grande, né, instalado em cada município, na região, né, através do governo estadual também e governo federal. Praticamente é parte do comitê municipal, que nem ontem a gente viu a questão de cruzeiro ali, né, que já estão pedindo para o pessoal sair, né? Então tem essas áreas todas mapeadas. E aí a Defesa Civil fez o trabalho inicial e aí agora ele segue nesses grupos, né? Então são várias entidades, várias pessoas, né? Várias mãos que passam esse olhar e acabam chegando tentando, né, uma melhor solução, né? Muitas vezes ela não é bem interpretada, né? Mas sempre tentando em salvar vidas, né? Vidas humanas, vidas de animais e sempre tentando minimizar o prejuízo, né, de forma geral da região, não só agrícola, mas nós temos muitas plantas agroindustriais na região, né, instaladas. A nossa região é muito forte, né, no processamento dos alimentos, né. E aí, se a gente entrar também nas famílias desses empregados, dessas empresas, né, quantas foram atingidas, foram afetadas com água nas suas casas, né. Então é uma proporção muito grande comparando às outras enchentes, que nós tínhamos pontos mais focais. Hoje não, hoje a região toda a cadeia praticamente foi atingida. Foi impactada, né, por tudo isso. E essa pauta da doação de alimentos para os animais dos produtores rurais atingidos pela enchente, como é que está funcionando? Normalmente, assim, hoje dá para dizer, é uma palavra até dura, né, falar normalmente, mas sempre depois que acontece uma dificuldade, o próprio produtor ele acaba pensando no outro produtor e criando uma corrente de ajuda. Essas correntes, elas já na de setembro do ano passado também aconteceram com menor proporção. Elas iniciam sempre na região do nosso estado, que não foi atingida, né, que tem essa disponibilidade de alimentação,
e por várias entidades, várias frentes que estão preocupadas sempre com a manutenção das cadeias produtivas, né? E muito forte o pessoal de Santa Catarina e no Paraná, né? Ali eles ainda estão assim muitos mobilizados, né? E com umas frentes muito grandes de arrecadação de alimentos, né? Às vezes muitas doação própria do próprio produtor, né? Que a gente fala muitas vezes para o produtor nosso, esse material que está chegando, ele não foi comprado, ele foi doado de um produtor que tirou da reserva dele, dos alimentos que ele tinha para os animais dele, dentro de uma reserva técnica que seria o ideal ter na propriedade, e está trazendo o freteiro, né, ou as correntes, para chegar nos nossos animais dos nossos agricultores. E daí vai para um centro de distribuição? Como é que é feito isso? Sim, nós temos o centro de distribuição aqui em Lajeado e tem outro em Teutônia, né, na nossa região aqui, né? Também tinha em Arroio do Meio, né, Cristiano? Então, porque essas doações, elas vêm em caminhões grandes, né, cargas grandes. Então precisa ter uma logística para poder ser descarregado nesses lugares e depois ser feita a distribuição regionalmente e a nível de municípios, né? Coisa que também teve bastante dificuldade no início pelas faltas de acesso, né? Muitas pontes destruídas que a água levou, então a distância aumentava bastante, desmoronamento. Não foi fácil no início. Mas é importante frisar assim que essas doações não é apenas de quem está doando o produto, mas são pessoas que estão doando frete e são voluntários que estão lá ajudando a carregar e muitas vezes vêm junto, acompanham a carga e ajudam aqui na hora de descarregar, né? Então, enfatizar isso aí, essa questão aí, né? Santa Catarina, Paraná, foi subindo, né? Mato Grosso, Goiás, o país todo sendo solidário com os produtores aqui do estado do Rio Grande do Sul. Muito legal, um movimento muito bonito, né, Aline? Importante, né? É um movimento importante. E olha que enquanto a gente vai ouvindo essa pauta, a gente lembra de uma frase que nós dizíamos muito, que é as pautas que surgirão a partir, né? A casa, a moradia, o lar, a rodovia, as crianças, a escola, o produtor, né? Como que a gente vai fazer? Eu ainda gostaria de perguntar para vocês uma pauta que inclusive foi frequente aqui essa semana com vários prefeitos de várias cidades, é o escoar da produção, uma vez que ainda nós temos muitas dificuldades no trânsito. Como que está funcionando isso, né? O produtor está conseguindo levar a produção, então o pessoal está conseguindo buscar. Como é que está esse cenário? A gente sabe que em algumas localidades ficaram vários dias sem conseguir acessar. O cenário já é melhor passado mais de 40 dias? Nós iniciamos, como a região ela conseguiu começar, né, se movimentar, dá para se dizer, 20 dias depois a partir do dia 15 ou 20 de maio, né, praticamente. Em função, que nem o Marte falou, nós tínhamos muita instabilidade de rotas e rodovias em função do solo, né? Solo muito encharcado, então dava que nem a gente brincava muitas vezes assim, de noite tinha todo um formulário, uma organização de roteiro, né? Não programa para amanhã porque não sabe, é um momento, é aquele momento. Então era tudo, passava agora, o caminhão que vinha atrás já não sabia se passava, porque daqui a pouco já caiu um deslizamento, já trancava tudo. E também a capacidade que a gente está vendo assim de algumas vias, né? Nós temos hoje, para sair de um exemplo Encantado, nós temos que passar por Colinas ou passar por Nova Brest, Coqueiro Baixo, lá e subir a 386, né? Então, essas estruturas não estão preparadas para todo aquele fluxo de caminhão, de veículos, aquela movimentação, né? São estradas estreitas, elas não têm um preparo, muita estrada de chão, né? E o solo cede muito, ele afunda da forma aqueles borrachões, né? Então, para as prefeituras também na região, é um trabalho muito grande e muito desgastante, né? Porque a máquina tem que estar lá permanente praticamente. Se chove, era para puxar caminhão ou desatolar. Aí, tempo seco, tu tem que estar mantendo direto porque é muito desgaste, né, das rodovias. Até o Estado também se prontificou e acabou ajudando, mantendo ali
que liga Colinas a Aroca por um período, mas a gente sabe que esse desgaste é muito grande, né? Hoje, com a retomada essa semana, a reconstrução da ponte, né, que tem que fazer um agradecimento e parabenizar a todos os envolvidos, né, porque a gente vê da importância dessa ligação, né, para veículos pequenos, pelo menos, né, mas a gente já vê que consegue, o ânimo também das pessoas começa a mudar e também começa a ter uma solução melhor. Nas propriedades, nos municípios hoje, não tem mais nenhum problema de interdição nos municípios, mas a dificuldade tem, né? Porque muitas vezes onde tinha duas vias, hoje cedeu, tem uma via só. Então o próprio caminhão, se ia com um caminhão muito grande, hoje não pode, tem que ser um veículo mais adaptado para aquelas estradas, né? Está mais demorado, mas conseguem acessar. Consegue. Muito bem. Muito obrigado. Cristiano, muito obrigado pela tua presença aqui, gerente regional da Emater Ascar dos Vales, o técnico Martin Schmartenberg também, falando sobre essas doações de alimentos para os animais dos produtores rurais e outros assuntos importantes aqui também que cercam o nosso Vale do Taquari. Um abraço, até uma próxima. Obrigado Moisés, Aline. Essa corrente de alimentação, ela tem várias mãos, assim, né? São várias doações também que acontecem. Muitas doações elas vêm direto, muitas vezes de produtor para produtor ou município, né, que tem os contatos. Então o que nós organizamos e ajudamos a distribuir e organizar as rotas, elas têm uma organização, né? E a gente sempre procura assim deixar claro, né? Porque não é para fazer estoque, sabe? É para já alimentar o animal para um dia, 2 dias, 3 dias e depois para o produtor pelo menos ter um fôlego, né, e ter uma sustentabilidade naquele momento. E aí nós temos um envolvimento muito grande da Associação dos Produtores de Gado, a Gadolando, né, também, que ajudou muito e está ajudando muito, né. E as secretarias, né, a SDR, a SEAP, onde nós somos ligados, que fazem parte do processo. E a todos os particulares, assim, veterinários, profissionais, agropecuárias, prefeituras, todos os envolvidos, que são muitas mãos, né? São muitas mãos que muitas vezes a gente acha assim, para te chegar um fardo de feno ou um saco de ração na propriedade do produtor, às vezes é fácil, mas passou por muitas mãos e muito bater cabeça para conseguir fazer chegar lá na propriedade, né? Excelente. Muito obrigado.